Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo. Nós estamos novamente juntos, focados nas Escrituras Sagradas, unidos em oração. É muito bom saber que o povo de Deus está reunido para isso, não é? Não deixe de participar do nosso chat, dê o seu olá, envie seus pedidos de oração e um lembrete importante, irmãos. Como divulgamos ontem, nestes dias de crise, o nosso momento de oração e de estudo será de segunda a sexta-feira. Mas no domingo nós teremos a nossa escola dominical e o nosso culto. Escola dominical será transmitida às 10 da manhã, a cargo do presbítero Danilo, e o culto com a mensagem pastoral será transmitido às 18 horas. Reserve então esses dois horários no domingo, 10 da manhã, escola bíblica dominical, e 18 horas, o culto ao Senhor. Também divulgue, viu? Divulgue entre familiares, amigos, vizinhos, para que muitas outras pessoas estejam ligadas, sintonizadas conosco e ouvindo da palavra do Senhor. Aliás, vamos à palavra, vamos meditar juntos hoje sobre a dinâmica da murmuração em nossas vidas. O texto bíblico é o do livro do Êxodo, capítulo 16, 1 a 3, que nos diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Meus irmãos, a murmuração é uma das maneiras pelas quais o ser humano, eu e você, expressamos descontentamento. Murmuração é reclamação, é maldizer a alguém por conta de alguma situação indesejada. Nós expressamos as nossas frustrações, as nossas decepções por meio da murmuração. Murmurar não é a mesma coisa que comentar, que falar sobre algo. Muitas pessoas, como diz o pastor Daniel Santos Júnior, muitos estão tão acostumados a murmurar que nem percebem mais que estão murmurando. Às vezes acontece com crianças e adolescentes, não é? Eles falam alguma coisa e os pais dizem: para de reclamar, e eles dizem prontamente: mas eu não estava reclamando, eu só estava falando. E os pais, de novo: não, a sua fala é de murmuração, é de reclamação. O que é que distingue um mero comentário, como eles dizem, só estava falando, do ato de murmurar? Não é apenas o conteúdo do que é dito, irmãos, mas é o espírito com o qual nós expressamos aquilo que nos traz descontentamento. Isso porque a nossa fala, as nossas palavras são reveladoras. Elas trazem à tona o que está em nossos corações. Me lembro bem, e já citei essa ilustração na Betel, que tempos atrás, ao visitar duas irmãs, eu fui muito impactado com o que saiu da boca delas, o que veio do coração delas e foi expresso em palavras, não é? Uma irmã enlutada há pouco tempo, ali, quando fui visitá-la, sentindo ainda a sua perda, me disse que é muito grata a Deus pela família que Deus lhe deu, que é grata ao Senhor por tudo. Outra irmã que tempos antes da minha visita recebeu um diagnóstico inesperado, ela teve e continua tendo sempre nos lábios a seguinte frase: eu não tenho do que reclamar. Irmãos, eu pretendo fazer aqui um breve checklist da nossa murmuração, uma lista de verificação, fazer um check-up da nossa alma, né? A fim de detectar se há focos de murmuração crescendo dentro de nós. É como se estivéssemos fazendo uma ressonância da alma para saber se nós temos murmurado ou não. A coisa é muito séria, irmãos.
E há algumas perguntas que nós precisamos responder à luz do texto que nós lemos. Dependendo do modo como vamos responder, nós saberemos se temos ou não sido murmuradores, se a dinâmica da murmuração tem crescido nos nossos corações. A primeira pergunta que nós vamos analisar hoje é essa: como é que nós definimos aquilo que é básico para nós? Como é que nós definimos as nossas necessidades básicas? Ou, colocando de outra forma, o que é que pode ser considerado uma necessidade básica? É verdade que num mundo como o nosso, às vezes é difícil você definir o que é necessidade básica, não é? Porque as pessoas vivem em situações diferentes, estilos de vida diferentes, níveis sociais diferentes. Então, aquilo que para um é básico, é uma necessidade básica, para outro pode ser até um luxo. Então, como é que nós definimos isso? Pensando, primeiramente, na diferença entre necessidades e desejos. Muita gente confunde essas coisas. Confunde necessidade com desejos, com caprichos. Deus, na sua palavra, promete suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. O Salmo 37, verso 4, fala disso. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fala dos nossos desejos sendo satisfeitos por Deus. No entanto, ali o contexto é de uma vida que se agrada de Deus e da vontade de Deus. Nesse contexto, os desejos do nosso coração são desejos que glorificam a Deus. Assim, Deus coloca o seu crivo sobre esses desejos. Mas a Bíblia não diz que Deus se compromete a realizar os nossos desejos. Isso não. Necessidades, sim. Deus supre necessidades, não desejos. O texto que nós lemos nos ajuda a pensar no que é realmente básico, então. Veja como o povo de Israel, de uma maneira muito clara, ao comentar o que estava acontecendo ali com eles, definiu o que era básico para eles, né? Eles disseram, como nós lemos há pouco, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Olha só, irmãos, eles definiram como sendo uma necessidade básica o ter carne e pão à mão e com fartura. Básico para eles era estar sentado junto às panelas de carne, muita carne e pão à mão. O livro de Provérbios fala daquela pessoa que não é capaz nem de levantar a mão, nem de se levantar para pegar o que comer. O povo de Israel era assim, tem que dar na mão, senão ele morre de fome. Os israelitas lembram do tempo de escravidão ali no Egito, escravidão diferente de outros momentos na história, não é? Eles lembram da escravidão, lembram das panelas de comida ali, e eles preferiam ser escravos a estar no deserto, sendo guiados por Deus. Vejam, irmãos, a que ponto o povo de Deus chegou. Mas é importante mesmo olharmos para esse texto e respondermos a essa pergunta: como é que nós definimos as nossas necessidades básicas? Da maneira que o povo colocou, eles preferiam a morte a serem privados daquilo que aos seus olhos era a sua necessidade básica: comida à mão e com fartura. O interessante é que eles não estão preocupados com a fome. Eles não estavam com fome, mas é o fato de estar à mão, de não terem que andar, não precisarem caminhar, não precisarem se esforçar e terem sobrando. O ponto central, irmãos, que define a murmuração dos israelitas, então, não é a fome, por incrível que pareça, não é a necessidade de comer, é o modo como a necessidade foi apresentada. A morte, aos olhos deles, era melhor do que aguardar da mão de Deus a provisão diária. É importante considerarmos o que está registrado no contexto do texto que nós lemos, né? No capítulo 15, verso 27 de Êxodo, nós lemos assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras,
e se acamparam junto das águas. Irmãos, Elim era um lugar bastante aprazível, tinha abundância de água, ou seja, eles não estavam passando necessidades. Talvez ficaram mal acostumados com a situação. E uma das coisas que essa primeira pergunta nos ensina é que o modo como nós definimos o que é essencial às nossas vidas tem a ver com o nosso contentamento. Pense como é que você define a sua necessidade básica hoje, no meio dessa crise da pandemia do Covid-19. O que é que você não poderia viver sem? E mais ainda, você tem dúvidas sobre se Deus conhece as suas necessidades? A indagação que surge na mente de muita gente, muitas vezes, é: se Deus conhece as minhas necessidades, por que é que Ele não está dando aquilo que eu preciso? Bem, irmãos, nós precisamos ponderar aqui algumas coisas. Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as nossas necessidades. Ele não é um Deus mau que gosta de nos ver no meio de privações. Ao contrário, Ele é um Deus bondoso, que está pronto a abrir a mão e a nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Então, se Ele não está suprindo essas necessidades, há alguma razão para isso. Há alguma coisa errada e não é nele. Talvez, quase certamente, em nós. Creio que toda a questão passa pela maneira como nós definimos o que é básico para nós. Para Jesus, o básico, você se lembra dos ensinos do nosso mestre? Para ele, o básico é comer, beber e vestir. Para o apóstolo Paulo, você também se lembra, ele escrevendo uma de suas cartas, ele disse: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Será que Deus não está dando? Será que tem um problema no fornecimento de Deus, na central de distribuição do céu? Ou nós é que não estamos sabendo definir o que é de verdade uma necessidade? Nós precisamos atentar para isso. Eu quero orar agora com você. Eu quero rogar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós ajustemos o nosso foco, para que enxerguemos a boa mão do Senhor sobre nós. A terra, diz a Escritura, está cheia da bondade do Senhor. Deus tem sido bondoso, Deus tem suprido aquilo que nós precisamos. Vamos rogar ao Senhor a bênção de uma visão mais ajustada. Feche os olhos, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque Tu és o nosso Criador, mas também o Senhor é o nosso sustentador, é o nosso provedor. Nós, ó Deus, tantas vezes deixamos de enxergá-lo assim, e nós temos confundido muitas vezes as coisas, chamando desejos de necessidades, quando o Senhor tem suprido totalmente aquilo que nós precisamos. Ajusta o foco da nossa visão, para que tenhamos um coração cheio de contentamento diante do Senhor, para que a dinâmica da murmuração não exista, não cresça dentro de nós e contamine outras pessoas ao nosso redor. Dá-nos um coração grato, dá-nos, ó Deus, o reconhecimento de que o Senhor tem sustentado as nossas vidas, seja em tempos bons, seja em tempos maus. Nós te louvamos, Pai, por esta bênção, a bênção da provisão. Obrigado, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ao Senhor a nossa glória, ao Senhor o nosso louvor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir de agora a transmissão vai ser encerrada, você já sabe disso, e nós agora vamos ter um momento de prática da palavra de Deus, do que a palavra nos ensinou. Agora, quando você orar com a sua família, rogue a Deus que nesses dias de crise você tenha tirado de dentro de si, que Deus expulse de dentro de mim e de você toda e qualquer murmuração, que tenhamos um coração grato. Vamos pedir a Deus que no lugar da murmuração exista adoração, exista muita oração.
Um fraterno abraço virtual em todos os irmãos e até amanhã, fechando a nossa semana de encontros, né? Amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Deus nos abençoe em tudo.